Nós temos a alegria de ter conosco hoje o pastor Irlande Pereira Azevedo. Já esteve conosco outras vezes, uma alegria recebê-lo. Pastor Irlande é muito caro no meu coração. A hora que eu tenho alguma situação complicada no ministério, na vida, algumas vezes tive a oportunidade de ir lá em São Paulo, me recebeu com muito carinho, e às vezes é no telefone mesmo. Eu ligo para ele e a gente tem uma conversa comprida. E essa experiência de anos de vida ministerial tem me abençoado demais. Eu sou muito grato. E é uma alegria trazê-lo aqui para ser o mensageiro dessa noite. Muito obrigado por ter aceito o convite. Vamos orar, irmãos. Deus amado, te damos graças de coração, porque o Senhor tem abençoado esse culto de tantas formas, tem falado conosco. E agora, nesse momento, quando o teu servo, Deus, vem nos trazer a tua palavra, pedimos que nossos corações, Deus, estejam dispostos a ouvir, a aceitar os desafios que virão do Senhor. Pedimos que o Senhor use o teu servo, Deus, para edificar, para desafiar, para que nós possamos ser transformados à imagem do teu Filho Jesus. Ó Deus, nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer à Igreja Batista Bacaxeri, ao pastor Luiz Roberto Silvado, o privilégio, a honra de estar aqui a participar de duas celebrações muito importantes. O começo dos 60 anos de história desta igreja, do seu jubileu de diamante, e os 30 anos de ministério do pastor Roberto, o seu jubileu de pérola. E eu sinto então que o tempo previsto para a minha mensagem vai ser insuficiente, porque eu quero pregar para a igreja e depois para o pastor. Será que vocês permitem? Os que permitirem, digam amém. Amém. Então preparem-se para 1 hora. Sim, porque eu tenho de falar à igreja e ao pastor. Como a igreja é mais idosa do que o ministério pastoral, começarei por ela. A Igreja Batista de Bacaxeri está a completar, no próximo ano, já começou naturalmente o 60º aniversário, o que é o seu jubileu de diamante. Uma igreja de diamante tem um pastor de pérola e uma pérola de ministério. Então é muito bom referir essas duas preciosidades, o diamante e a pérola. Em 1 Timóteo 27:30, se a mídia pudesse reproduzir na tela, seria bom que poderíamos ler até alternadamente. Eu gosto de uma leitura alternada. Eu não sei como é aqui em Curitiba, mas às vezes em São Paulo eu vejo que alguns têm uma certa carência de leitura da Bíblia regular, diária. E então a igreja é uma espécie de compensação. E eu gosto de ler um pouco mais para a gente se enriquecer com a palavra de Deus. Filipenses 1, 27-30 até 2:15, isto é, até o capítulo 2, versículo 15. Vamos então ver, vai ser possível reproduzir? Eu não estou vendo o pessoal da mídia. Vai? Se vai, a gente lê, senão eu leio na minha Bíblia. Eu não uso canivete não, eu uso espada. Porque alguns trazem aquele negocinho desse tamanho e dizem que é Bíblia. O telefone celular, não é? Eu gosto da Bíblia mesmo, de papel. Eu gosto de ler aí, não é? Mas alguns leem aquela bibliazinha. Nunca vi fazer guerra com canivete, mas a guerra é com espada. Vai ser... Que língua é essa, hein? Que língua, hein? De onde? De que país? Leste da África, certo. Eu já estive no Quênia, estive em Zimbábue, já estive na África do Sul, mas não estive lá ainda. Se não é possível, eu vou ler para os irmãos
Filipenses, uma carta queridíssima, por isso que é do apóstolo que diz ser esta igreja a sua alegria, não é? Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz a Escritura: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Em que nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, isto é, eterno com o Pai, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Meus irmãos, é auspicioso que a igreja de Bacaxeri esteja a celebrar o começo dos seus 60 anos, desde sua organização pela primeira igreja batista de Curitiba e sob a liderança do Dr. Ben Oliver. É seu jubileu de diamante. E celebrar seu jubileu adamantino, ao mesmo tempo que seu pastor titular comemora jubileu de pérola, e outros obreiros de sua equipe também estão a contar mais um ano de serviço ao Senhor, é auspicioso. Pensemos alguns minutos no diamante e sua simbologia e apliquemos suas propriedades à história e à realidade desta igreja no coração de Curitiba. Em primeiro lugar, riquíssimo é o simbolismo do diamante, Adamas, em grego. A palavra Adamas, diamante em grego, significa o que é inquebrável, inalterável, invencível. Adamantino é o que é invencível, é inquebrável.
Por suas propriedades físicas, o diamante é símbolo da dureza, da resistência, da limpidez, da luminosidade, enfim, da perfeição. Simboliza clareza, irradiação, glória. Conforme a mineralogia tradicional da Índia, o diamante nasce da terra sob a forma de um embrião, sendo o cristal o estado intermediário de maturação. Há 2 pastores que comemoram jubileu de cristal. Estão em estado de maturação. Chegarão a ser diamante. Vai levar um tempinho, mas chegarão lá. Diamante é, ademais, símbolo do auge de maturidade, realização perfeita e acabada, e também simboliza a imortalidade. Resistência, entretanto, é importante característica do diamante. Daí, em francês, existir a expressão diamant sur le marteau, isto é, diamante sobre o martelo, diamante martelado, resistente, que não muda a sua natureza. Firmeza, solidez de caráter é outro símbolo do diamante. Capacidade extraordinária do diamante é tornar-se, trabalhado com diligência, em pedacinhos bem pequenos e valiosos de brilhante, a exornar tantas mãos, tantos colos e tantas coroas. Eu conheci em Israel a maior lapidadora de diamante do mundo, fica em Netania, ou Netânia. Diamante do mundo inteiro vai para lá, para ser lapidado em Israel. Eu vi a delicadeza, o cuidado com que aqueles artistas trabalham, produzindo pequeninas pedras, caríssimas. São os brilhantes. Uma vez, quando fiz bodas de esmeralda com a minha esposa, eu que fora 3 vezes antes de Israel, guardei um dinheirinho para comprar um anel para ela, de esmeralda com diamante, pequenas pedras de diamante. Só que eu caí na tolice, quando veio uma senhora do grupo, em que estava, me perguntar: pastor, o senhor vai dar a alguém? Eu digo: irmã, isso é para minha esposa, mas ela não pode saber. A pior coisa é dizer isso a uma mulher. Dizer isso a uma mulher é dizer o seguinte: fale, por favor, a ela. Bem, chegou o dia, fizemos uma cerimônia bonita, o mesmo pastor que fez nosso noivado, casamento, bodas de prata, fez de esmeralda. Então fomos, entramos com os nossos filhos, eu entrei com minha nora e minha esposa com o filho. E aí fizemos a troca de alianças. Aí eu pus a mão no bolso, tirei o anel e pus no dedo dela. Eu pertencia um espanto dela, mas bem menor do que eu imaginaria. Passados os dias, não quis estragar a alegria. Eu digo: bem, vai me dizer uma coisa. Você sempre me falou a verdade. Você sabia que ia ganhar o anel? Sabia. Era com aqueles olhinhos verdes. Então, uma coisa. Você quer que uma mulher não conte? Diga, conte. Diga a dona Zilá que ela sairá toda digamos, enciumada e com inveja. Meu marido não me deu nenhuma bijuteria. E o pastor estava fazendo um esforço terrível para me dar um anel. A esposa. Pode mandar dizer, conte a ela. Agora, se dizer não conta, aí ela conta. E o pior, sabe o que ela fez? Dona Zilá, não fale para ninguém. Quer dizer, ela que não podia saber. Ela. Bem, mas eu vi a lapidação do diamante. Que trabalho delicado. Na arte renascentista, diamante aparece como símbolo da igualdade da alma, coragem em face da adversidade, poder de libertar-se de todo o temor, integridade de caráter, integridade de fé. Já se vê, portanto, a propriedade de falar-se de uma igreja adamantina e de brilhante. Pequena como começou. Eu vi ali a fotografia da igreja como começou, deve ter sido isto. E hoje uma igreja grande e operosa. Uma igreja adamantina é trabalhada por Deus. Uma igreja que exerce a cidadania terrena e a celeste com a dignidade do Evangelho. Uma igreja que não excusa o cumprimento de seus deveres cívicos em relação à pátria terrena, mas também os seus deveres em relação à pátria celestial. Por isso que somos cidadãos com dupla cidadania.
E a fidelidade numa não exclui a outra. Devemos ser bons cidadãos da terra e bons cidadãos do reino dos céus. Uma igreja que cultiva a unidade, a firmeza, num só espírito, a lutar unânime pelo Evangelho. E esta igreja cresce, mas mantém a sua unidade, a sua integridade. Porque é em torno da palavra e do Senhor da palavra, Jesus Cristo. Uma igreja que entende o crer, tanto quanto o sofrimento, como privilégio concedido por Deus. Certamente o lapidador faz o diamante sofrer. Mas o diamante sabe, se tivesse consciência, que há de se tornar muitas joias espalhadas pelo mundo. Uma igreja humilde, como Jesus, seu Senhor, que se despe da glória para encarnar a fé, para obedecer a Deus, para servir. Uma igreja que opera a salvação, transformando ortodoxia em ortopraxia, transformando fé em vida, transformando querer fazer em fazer a vontade do Senhor. Isso é muito importante, num tempo como este, de uma fé superficial, de igrejas que crescem horizontalmente, mas não verticalmente em profundidade. Num tempo como esse, é bom ver uma igreja assim, que cresce em todas as dimensões, tendo a excelência e a preciosidade do diamante. Ora, meus irmãos, uma igreja que tudo faz sem queixas ou nem discussões, vão construir a cobertura lá e vão fazer a churrascaria, eu tenho certeza. Da próxima vez que eu vier, vou comer churrasco aqui dentro. Porque eu sei que esse povo é bom, esse povo trabalha firme. Mas vai também pregar o evangelho para essa cidade, certamente. Essa igreja deve colocar-se nas mãos do Senhor. Uma igreja que faz tudo sem queixas, sem discussões, mas é irrepreensível e pura. Tem boa reputação perante a sociedade, transparente sem mancha, e desse modo brilha, resplandece como os astros no meio de uma geração corrompida e perversa. E haja corrupção e haja perversidade no Brasil de nossos dias. Meus irmãos, esta igreja deve colocar-se nas mãos do divino lapidador, para que seja cortada, polida e distribuída em pedacinhos de brilhante por toda a Curitiba, por toda a grande Curitiba, por todo o estado do Paraná, por toda a nossa terra. Isso me faz lembrar a experiência de Oliver Cromwell, quando governava a Inglaterra e houve falta de ouro para cunhar libras esterlinas. Então promoveu um grupo de trabalho que visitasse toda a Inglaterra para buscar ouro. O grupo de trabalho compareceu perante Cromwell e disse: olha, nós não encontramos ouro em lugar nenhum, só nas igrejas dos santos. As imagens. Ele disse: fundam esses santos e transformem-nos em moedas que venham a circular. Às vezes os santos estão na igreja, o tesouro está na igreja, o diamante está aqui, mas precisamos de dividir-nos em pedacinhos para abençoar, para exornar, para enriquecer esta cidade e este país. Retire os brilhantes da igreja e façam-nos ornar a vida da cidade, do país e do mundo. É a minha oração nesta noite. Mas agora eu vou falar ao pastor. Sim, primeiro eu quis falar à igreja, reduzi a minha mensagem para que possa falar ao pastor Silvado. Eu quero cumprimentá-lo pelos seus 30 anos de pastorado, 30 anos de ministério, porque aqui serviu estes anos todos. Mas também o pastor Márcio Tunella, seus 15 anos, o pastor Marcos Paulo Ferreira, pelos seus 15 anos, o pastor Renato Mendonça, pelos seus 10 anos. Deus está usando as suas vidas e vocês formam um time abençoado e vencedor. Um time vencedor como o meu, lá em São Paulo.
que é o Palmeiras. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Minha esposa tem uns olhos verdes. Eu tenho que gostar do verde. Aqui no Paraná, eu sou Curitiba, coxa. Mas lá eu sou palmeirense. E hoje teve um desempenho muito bonito. Meus irmãos, pensemos no ministério pastoral de Pérola. O mito indiano e da região Indo-Pacífica diz que as pérolas constituem gotas d'água que caem do céu no mar e transformam-se em pérolas por ação do sol e da lua. Os persas também, do zoroastrismo, adoravam o sol pelo seu papel na formação de pérolas. Assim eles entendiam. Com efeito, o ministério pastoral, assim como o do apóstolo, o do profeta, ou do evangelista, são mandados do céu, pelo Cristo redivivo, que subiu aos céus e está à destra do Pai. Subindo ele, deu dons aos homens. A uns deu como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores, mestres. É o caso do nosso homenageado, dos nossos homenageados, pastores mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É o Senhor mesmo quem concedeu. Na verdade, o pastor é um presente de Jesus à igreja. Mas às vezes a igreja recebe, não desembrulha o presente. Eu, quando ganho um presente, não me pensem que eu vá desamarrar aquele lacinho, ler o cartão. Minha esposa faz isso. Eu não aguento. Eu abro o papel, eu rasgo o papel, eu quero ver o presente. Temos que fazer isso, conhecer o presente que Deus nos deu. E os irmãos têm a oportunidade de receber do Senhor grandes presentes, que devem abrir, que devem apreciar. E como são presentes humanos, instrumentos de Deus, apropriar-se do seu ensino, da sua ministração, da obra notável que realizam. O Senhor é que deu, assim como as gotas da mitologia indiana caem do céu para virar pérolas, assim os pastores são pérolas, presentes de Deus à igreja. Mas o ministério pastoral de pérola e um jubileu ministerial de pérola constituem festas que celebram a pureza, a santidade, o amor, a simplicidade, a humildade. Interessante que desde a pré-história até a época moderna, a pérola tem sido o símbolo da beleza perfeita e pura, do amor em sua plenitude, da humildade e do senso de gratidão e reconhecimento. Sim, nós rendemos graças ao Senhor pela beleza do ministério pastoral, da integridade de seu desígnio, do amor que ele requer ao povo de Deus, da humildade que o caracteriza. Vejam Paulo e a igreja de Corinto, por exemplo. Ele ama aquela igreja, mesmo que ele registre: quanto mais eu vos amo, menos sou amado. A coisa pior deste mundo é amar muito e ser amado menos. Coisa boa quando há reciprocidade no amor. A igreja corintiana deu muito trabalho a Paulo. Igreja cheia de divisões. Não eram torcidas, não, eram torcidas organizadas. Uma torcida por Cefas, outra torcida por Paulo, outra torcida por Apolo. Aí Paulo diz não, e outra torcida por Cristo até, havia uma torcida cristina. Mas Paulo diz, não é Jesus, aquele que morreu por nós, ele que é o centro da nossa unidade. E então, nós somos apenas servos, diaconoi, que ele emprega. Somos servos pelos quais crestes. Então, nós somos servos do Senhor. Paulo, ainda que sentindo essa falta de amor ou menos amor da igreja de Corinto, ele diz, mas eu vos amo. E eu sinto ciúme de vós, porque eu vos preparo como uma noiva linda
para o seu noivo, que é Jesus. A eclesiologia de Paulo é ao mesmo tempo escatológica. Ele quer mostrar e entregar a Jesus a obra perfeita, a igreja linda, a igreja pura, a igreja fiel. Sim, meus irmãos, Paulo ama a igreja. Diz Paulo, e o pastor Silvado certamente deve reconhecê-lo: o Senhor teve-me por fiel e pela graça, pondo-me no ministério. É o Senhor que nos põe no ministério. A igreja nos convida, a igreja nos descobre. Mas é Deus quem provê. A igreja, é outra imagem que eu gosto de utilizar, semelha uma orquestra. Cada um de nós é um instrumento ou toca um instrumento. Uma grande orquestra é esta aqui, de Bacaxeri. Qual é a posição do pastor nessa orquestra? O pastor não é o maestro. O pastor não é o regente. O pastor na orquestra de Deus é o primeiro violino. É o instrumento que afina a orquestra. Com o oboé. Há tanta gente desafinada na igreja. Relacionamentos desafinados, desarmônicos. Já viram antes de uma apresentação orquestral? Eu já vi em várias partes do mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Israel, aquela bagunça, os vários sons dos instrumentos. É que o primeiro violino está afinando a orquestra. Depois que todos os instrumentos estão bem afinadinhos. É lindo, eu fico observando o que faz o primeiro violino. Ele faz um gesto ao maestro, dizendo: a orquestra está afinada. E o maestro assume e conduz a orquestra, que enche de sons lindos o ambiente. Já vi uma orquestra assim, a Orquestra Filarmônica de Berlim, perto da porta de Brandemburgo, uma das reuniões da aliança lá, do conselho. Eu fui assistir, e uma das peças lindas foi um solo para piccolo e orquestra. Piccolo é uma flauta desse tamanho, pequenininha. Levantou-se a instrumentista, uma francesa, segurou o instrumento, daqui a pouco eu não vi o instrumento, porque a mão dela cobriu o instrumento. Mas os sons do instrumento encheram de beleza aquele templo. Cobriram os santos, as imagens, e transformaram o ambiente numa sala de concertos. Mas o que eu achei lindo é que a orquestra ofereceu a base, o apoio para aquele instrumento solista. Assim tem que ser a igreja. Aquele que está liderando, aquele que está regendo, como aconteceu com o nosso maestro do coro e da orquestra, nós participamos, nós damos o apoio. O pastor é a pérola do Senhor que afina os instrumentos para que a orquestra de Deus possa tocar e abençoar o mundo a partir de Curitiba. Mas o Ministério de Pérola, o Jubileu Pastoral de Pérola, celebra a excelência e o valor inestimável do reino de Deus. O pastor fez uma aposta no reino. Jesus emprega símile precioso a respeito. Diz ele: o reino do céu é semelhante a um negociante que procura boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que possuía e a comprou. Tudo o que possuía por uma pérola. O ministério de pérola vê no reino seu maior tesouro, não na engenharia, não na medicina, não na advocacia, não nos negócios. O ministério de pérola abre mão de tudo, vende tudo quanto tem. É uma ruptura com o passado, com os valores do passado, para a dedicação da vida ao Senhor. O ministério pastoral é uma aventura. Ainda mais na Igreja Batista. Porque o pastor permanece, enquanto bem servir, a juízo da igreja. Não há contrato, não há recolhimento de INSS, fundo de garantia, não há nada. Então, ser pastor é uma aventura. E as mulheres de pastores são aventureiras, mas acabam sendo venturosas. Porque andar com Deus é sempre privilégio. Não é não, dona Ed? Certamente é. Ela falou aqui que é. Está ao lado do seu esposo.
Meus irmãos, é por isso, na experiência do pastor Silvado, como na nossa experiência, cabe a observação de Jesus. Por isso, todo escriba que aprendeu, que se fez discípulo do reino do céu, é semelhante a um chefe de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Dessas coisas, a Igreja Batista Bacaxeri é testemunha durante 30 anos. E não é que o pastor Silvado está comprometido com o anúncio do reino do céu. Essa é a razão dele. Eu ouvi cânticos aqui, cantamos cânticos que falam do céu, da vinda do Senhor. É a mensagem que ele prega que leva ao céu, ainda que abençoando aqui na terra e transformando vidas. E não é que as entradas da Nova Jerusalém são de pérola. É só conferir Apocalipse 21, 21. As portas são de pérola, uma pérola. É assim o reino. Mas o ministério pastoral, o jubileu ministerial de pérola, é fruto de sofrimento e lágrimas. Sejamos realistas. Sabemos que a pérola, hoje, é fruto do sofrimento e das lágrimas das ostras. Rubem Alves lembra isso quando afirma que ostra feliz não faz pérola. Ele escreve o seguinte: ostras são moluscos, animais sem esqueleto, macias, que são as delícias dos gastrônomos. Podem ser comidas cruas, com pingos de limão, com arroz, paellas, sopas. Sem defesas, são animais mansos, seriam uma presa fácil dos predadores. Para que isso não acontecesse, a sua sabedoria as ensinou a fazer casas, conchas duras, dentro das quais vivem. Eu almocei hoje num restaurante aqui em Curitiba, cuja parede tem conchas. Interessante. Parece até que eu pedi, eu quero ver um lugar que tenha conchas, não é, em que viviam ostras. Pois havia, num fundo de mar, uma colônia de ostras, muitas ostras. Eram ostras felizes. Sabia-se que eram ostras felizes porque de dentro de suas conchas saía uma delicada melodia, música aquática, como se fosse um canto gregoriano, todas cantando a mesma música. Com exceção de uma ostra solitária que fazia um solo solitário. Diferente da alegre música aquática, ela cantava um cântico muito triste. As ostras felizes se riam dela e diziam: ela não sai da sua depressão. Não era depressão, era dor. Pois um grão de areia havia entrado dentro de sua carne e doía muito, e ela não tinha jeito de se livrar dele, do grão de areia, mas era possível livrar-se da dor. O seu corpo sabia que para se livrar da dor que o grão de areia lhe provocava, em virtude de sua aspereza, arestas e pontas, bastava envolvê-lo com uma substância lisa, brilhante, redonda. Assim, enquanto cantava seu canto triste, o seu corpo fazia o seu trabalho, por causa da dor que o grão de areia lhe causava. Um dia passou por ali um pescador com seu barco. Lançou a rede e toda a colônia de ostras, inclusive a sofredora, foi pescada. O pescador se alegrou, levou-as para sua casa e a mulher fez uma deliciosa sopa de ostras. Deliciando-se com as ostras, de repente seus dentes bateram no objeto duro que estava dentro da ostra. Ele tomou em suas mãos e deu uma gargalhada de felicidade. Era uma pérola, uma linda pérola. Apenas a ostra sofredora fizeram uma pérola. E tomou a pérola e deu-a de presente para sua esposa. Ela ficou muito feliz. Ostra feliz não faz pérolas. Isso vale para as ostras e vale para nós, seres humanos. As pessoas que se imaginam felizes simplesmente se dedicam a gozar a vida.
E pensa, Rubem Alves, e fazem bem. Mas as pessoas que sofrem têm de produzir pérolas para poder viver. Assim a vida dos artistas, dos educadores, dos profetas. Vejam o que fez Aleijadinho, lá em Minas, com as mãos tortas, com dor. Quantas obras de arte. Mas as pessoas que sofrem têm de produzir pérolas para viver. É a vida dos educadores, dos artistas, dos profetas. Sofrimento que faz pérola não precisa ser sofrimento físico. Raramente é sofrimento físico. Na maioria das vezes são dores da alma. Eu já conheci pastores que produziam pérolas no seu ministério, grandes sermões, grandes mensagens e grandes contribuições para a causa de Deus. E como sofreram. Um deles era visto nas ruas de São Paulo, de madrugada, caminhando, às vezes se abraçava num poste, ficava chorando. Ostra que sofria. Mas quem o ouvia no domingo, não sabia daquele sofrimento. Ele estava a produzir pérolas para o reino de Deus. Você sabe também assim. Às vezes doente, numa UTI, internado, você produz mais para Deus do que quando está bem de saúde. Há crentes que não levam uma pessoa a Cristo, não discipulam ninguém. Mas quando doentes, no hospital, evangelizam todo mundo. Ganham almas. Quando a gente vai visitar, pedem que nós oremos pelas pessoas que estão sendo evangelizadas. Eu, às vezes, sinto vontade de orar para que todo crente adoeça e vá para o hospital. Eu estou dizendo aqueles que não evangelizam, não discipulam, não têm relacionamentos discipuladores. Ah, sim, eu oro para que lá eles tenham. Ficam lá deitados. E começam a consolar, a abençoar. Ah, meus irmãos, ostra feliz não produz pérolas. Sim, em Atos 20 e 24, Paulo, que antecipa a sua morte, a sua prisão, a sua morte, ele diz aos líderes da igreja de Éfeso, que convocara a Mileto, 65 quilômetros de Éfeso, e diz: em nada eu tenho a minha vida preciosa para mim, contanto que cumpro o meu ministério, acabe a minha carreira. Paulo, protótipo de um homem de Deus, emprega o verbo sofrer diversas vezes em seus escritos. Ele diz que sofremos com Cristo. Ele diz que sofre e é preso como um malfeitor. Ele diz que sofre quanto mais ama a igreja de Corinto, menos se sente amado. Para não se orgulhar das visões que tivera e de haver sido levado pelo Senhor ao céu de Deus, ao terceiro céu, ele recebeu um espinho na carne, e espinho dói. E quanta pérola esse ministério sofredor produziu. Experiências de ministérios que muitos sofrem são muitas. E as pérolas que produzem estão aí. É só estudar a vida de grandes homens de Deus. O ministério pastoral, pastor Silvado e colegas que também comemoram o aniversário ministerial, tem encantos. Encantos. Encantos de ver vidas transformadas, famílias transformadas, destinos transformados. Mas o ministério pastoral tem desencantos. Tem tristezas, tem pesares. Mas o que abençoa a gente é a graça. Paulo diz: pela graça eu sou o que sou, e a graça para comigo não foi vã. É a graça que nos capacita a enfrentar o espinho, é a graça que nos capacita a servir, é a graça que nos capacita a de madrugada a servir, quando todos estão dormindo e somos chamados a servir. É a graça que nos capacita a enfrentar a ingratidão. Uma vez um pastor me procurou lá em São Paulo, disse: pastor, preciso falar com o irmão. Marcamos 6 horas da manhã, ele foi. Chegou lá em casa, lá na sala de reuniões do prédio. Ele disse: pastor, eu sou pastor da igreja tal, uma igreja grande, muito grande, mas eu quero deixar o ministério. Eu digo: mas por que o irmão quer deixar o ministério? Por causa da ingratidão.
As pessoas a quem nós mais abençoamos, as pessoas a quem mais nós servimos, as pessoas a quem mais socorremos em nosso ministério, costumam ser as mais ingratas. Eu ouvi com paciência e depois disse: o irmão sabia que a ingratidão é melhor do que a Alemanha? Tem a ver, ingratidão com a Alemanha. A Alemanha venceu o Brasil por 7-1. A ingratidão vence a gratidão por 9-1. 10 foram os leprosos curados. Quantos voltaram para agradecer? 1. 9-1. Só que esse que voltou para agradecer, voltou salvo para casa, além de curado. É sempre bom agradecer. Mas há uns 50 e poucos anos atrás, eu escrevi um artigo do Jornal Batista sobre a bênção da ingratidão, já naquele tempo. Eu dizia, a ingratidão é ruim para o ingrato, porque ele só recebe uma bênção. Mas para aquele que recebe a ingratidão, é uma bênção, porque aquele que recebe a ingratidão depura, apura os seus motivos. Se ele serve, se ele abençoa, para ser reconhecido, para ser agradecido ou não. A surpresa do pastor deve ser receber a gratidão. Nós devemos estar acostumados com a ingratidão. Acostumados. O pastor deve ser como paulista. Sabe que quando a gente em São Paulo agradece alguém, o paulistano responde: imagina. Quer dizer, o pastor, quando ouviu uma gratidão, pastor, muito obrigado, sua visita, o seu apoio, imagina. Quer dizer, imagina se eu mereço, eu fiz o que Deus mandou fazer. Nada, a gratidão deve ser uma surpresa. Aliás, parece até que quanto mais gratidão aqui, menos galardão lá. Eu não vou estimular os irmãos a serem gratos, mas é bom ser grato. Mas que o galardão da gente aumenta, certamente. Nós servimos porque amamos as pessoas com o amor com que o Senhor nos amou. É um amor que não tem limite, um amor incondicional. Este é o amor de Jesus, e este deve ser o amor do pastor. E a graça derramada em nossos corações e o amor que superabunda em nós faz com que reencantemos o nosso ministério. Toda vez que nos sentimos abatidos e tristes, o Senhor nos levanta. Vale a pena prosseguir, vale a pena servir. O ministério pastoral de Pérola é a completa provisão divina para o avanço do reino. Há uma lenda sobre a chegada de Jesus ao céu, que Jesus subiu ao céu depois da ressurreição e 40 dias de aparição aos discípulos, é fato bíblico. Mas essa história é contada que quando Jesus chegou ao céu, o anjo Gabriel disse: seja bem-vindo, Senhor, é o teu lugar de glória, lugar que sempre te pertenceu ao lado do Pai. Mas qual é o destino de tua obra lá na terra? Aí Jesus teria respondido: eu deixei com os meus discípulos, os teus discípulos. Judas te traiu, cometeu suicídio. Pedro te negou. Tomé duvidou de ti. Tiago e João queriam pedir fogo do céu sobre uma aldeia de samaritanos incrédulos. É com essa gente que deixaste o destino do teu reino? Segundo a lenda, Jesus meneou a cabeça e disse: não tenho outro plano. Edward Bounds, um pastor metodista americano, diz o seguinte: os homens estão em busca cada dia mais de métodos para realizar a obra do Senhor. Deus não está em busca de métodos, está em busca de pessoas, porque o ser humano é o método de Deus. É o método para alcançar os seus propósitos. Sim, meus irmãos, ministério completo, conforme o desígnio de Deus. Eu gosto muito da simbologia até dos números. Há um livro interessante de E.W. Bullinger, intitulado Números na Bíblia, Number in Scripture. Ele diz sobre o número 30 o seguinte: 30, sendo 3 vezes 10, 3 número de santidade, número divino, 10 número completo, denota um elevado grau de perfeição da ordem divina, identificando o momento preciso
Eu gostei daquela palavra que usaram, recomeços. Cristo iniciou o seu ministério com 30 anos. José também assumiu suas funções como primeiro-ministro do Egito aos 30 anos. Davi começou o seu reinado com 30 anos. É tempo de começo. É tempo de começo. Então agora, pastor Silvado, começa uma nova fase. De uma igreja bem maior, muito mais expressiva e presente na cidade, como aquela que o irmão encontrou. E então há um novo destino de bênção, de graça para esta igreja, sob sua liderança, com seus companheiros de ministério. Este é o Kairós de Deus na vida do pastor Luiz Roberto Silvado, desta equipe ministerial tão unida, tão briosa. Conversei com alguns de seus companheiros lá na convenção em Minas Gerais. E como eles são entusiastas, como são alegres em trabalhar com o irmão. É bom ouvir isso. Celebrem, meus irmãos de Bacaxeri, celebrem esta pérola, esse jubileu de pérola e esta pérola de ministério para a glória de Deus. Amém. Falei menos de uma hora, não foi? Pastor, tem a palavra. Vocês viram quanto tempo eu falei? Porque gente do coro gosta de cronometrar. Obrigado, pastor. Benção. Coisa boa. Você pode ficar de pé? A minha pergunta é: o que você vai levar daqui hoje? O que impressionou o seu coração? Consegue pensar alguma coisa de tudo que você viu, sentiu, ouviu? Olha para a pessoa que está perto de você e diz para ela, numa frase ou duas, o que você vai levar, que você está carregando para essa semana, como mensagem de Deus para você hoje. Compartilha com a pessoa do lado aí. O que eu vou levar? Do que eu senti, do que eu vi ou do que eu ouvi? Qual é a mensagem? Qual é a impressão de Deus que fica com você? A nossa igreja prossegue, ela continua. Sábado nós temos virada social, isso aqui vai se transformar. Música no palco, muita gente passando por esse palco, barraquinhas aqui nos cantos, lá fora, uma feira gastronômica, gente trabalhando das várias redes, tudo para que as obras beneficentes da igreja tenham mais recursos para realizar o que ela faz, abençoar pessoas. E ao abençoar pessoas, nós queremos que o amor de Deus seja derramado no coração dessas pessoas. O pessoal me entregou um papelzinho que, se você não recebeu ainda, ele está disponível nas saídas para você levar. A ideia é que você distribua com seus vizinhos, você convide aquele amigo seu que não aceita vir num culto, porque ele não gosta da ideia de vir num culto. Não tem problema, ele pode vir comer uma paeja, ele pode vir comer uma feijoada sábado, pode vir comer um sushi, comer um bolo, uma torta, ou pode vir só passar por aqui, tomar um café e ver essa obra social. Eu ouvi falar dela e quem sabe ele vai descobrir que o povo de Deus é um povo muito abençoado. Não é verdade? Nós vamos orar, terminando esse culto, pedindo que Deus nos leve com a paz dEle, com a bênção dEle. Você pode dar as mãos para a pessoa que está perto de você. E nós vamos terminar unidos como povo de Deus, povo que se abençoa, que caminha junto, povo que é igreja de Cristo. E é assim que nós vamos. Veja quem está perto de você assim, olha para o rosto das pessoas que estão perto de você. Você é povo de Deus. E nós vamos juntos. Dá para fechar os corredores aí? Isso, nós vamos juntos, servindo ao Senhor. Eu sei que são minhas as palavras também. Eu tenho certeza que os pastores também expressam gratidão aos irmãos, todo o carinho que nós recebemos durante o dia de hoje.
Nós nos sentimos muito amados por todos vocês. Muito obrigado. Servir a Deus aqui nessa igreja é um privilégio. É um privilégio que Deus nos dá. E nós somos muito gratos a Deus por isso. Você pode fechar seus olhos. Deus amado, obrigado por ter falado aos nossos corações. Te agradecemos por tudo que vimos, ouvimos, sentimos durante essa noite. Nós queremos tomar decisões que revelem compromisso de abençoar pessoas, de sermos discípulos que fazem diferença na nossa sociedade. Um tempo como esse, em que o nosso país vive um período de transição com as eleições, um momento em que cada um de nós brasileiros é desafiado a, usando sua cidadania, exercer o direito e o dever do voto. Pedimos bênção do Senhor sobre cada um de nós. Oramos, ó Deus, pela nossa nação, oramos pelo nosso estado, oramos pelas cidades da região metropolitana, oramos, Senhor, por cada um de nós, como discípulos do Senhor Jesus. Pedimos que as impressões que tivemos do Teu Santo Espírito durante esse culto façam diferença. No dia de amanhã, quando estivermos na faculdade, na escola, no trabalho, nos afazeres rotineiros da vida, que nós possamos ser cristãos de verdade, discípulos verdadeiros, que façam discípulos, que façam discípulos. E agora que o amor do Senhor, nosso Pai Celeste, e a graça do Senhor Jesus, e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre.